não tem mais esse negócio assim, meu filho não vai comer isso porque não pode. Teve um evento e a gente foi, quando chegou lá, e tinha bolo, salgadinho, aí o pessoal olha assim, o bichinho não pode nem comer, né? Eu falei, pode, e vai comer. Se eu levar ele assim na cidade, ele disse, mãe, eu quero tomar um sorvete, ele vai tomar um sorvete normal. Ontem à noite, ele comeu pizza normal, come de tudo. E eu posso dormir de noite, que muitas vezes eu tenho que estar me acordando, me assustando, ele tendo hipo, e hoje não, hoje eu deito, durmo, é só sossego. Era uma vida triste, hoje não, hoje é uma vida de alegrias que a gente tem. Essa super live especial, tá certo? Onde a gente vai conhecer uma super mamãe pâncreas. Quem ainda não conhece vai conhecer, quem já conhece vai poder ouvir um pouquinho da história da dona Tiana e do nosso pequeno Vitor Hugo, filho da Tiana. Boa noite, Tiana. Boa noite, Ale. Pelo que eu estou vendo da nossa conexão, não vai ficar com delay, né? Porque geralmente tem um delayzinho, né? E hoje parece que está bem conectado mesmo o negócio. Tá parecendo que vai dar certo. Amém, que bom. Tiana, mãe do Vitor Hugo, esse moleque figurinha. Tiana, antes de você contar as artes do Vitor Hugo, eu quero que você diga primeiro de onde você é, né? Para as pessoas saberem. E quanto tempo já que vocês têm hoje de diagnóstico do DM1 na sua casa? Então, atualmente, eu estou morando aqui na Paraíba, mas o Vitor Hugo ele nasceu em Angra dos Reis e a diabetes dele desenvolveu lá quando ele estava com 3 anos. Esse ano, em outubro, já vai fazer 10 anos de diagnóstico. 10 anos, hein? Tá parecendo com a Luciana Alves aqui, nossa nova seguidora aqui, ouvinte da nossa live. E, Tiana, aos 3 anos vocês tiveram o diagnóstico e eu lembro que vocês mudaram, né, por conta também de uma questão alérgica do Vitor Hugo, né? Sim. Por isso que vocês voltaram para o Nordeste. Você é da Paraíba, não? Sou da Paraíba. É isso, Eu originária da nasci Paraíba. aqui, me criei aqui e fui para Angra dos Reis já com uns 20 anos. Aí eu fui passear, depois eu fui para morar, morei lá 12 anos. Aí tive que vir embora por conta que, além de ter desenvolvido o diabetes nele, ele tinha a bronquite alérgica, que lá assim, o tempo muda, aí ele adoecia. Aí eu vim E aí embora na com ele. Paraíba o tempo não muda muito, né? Não mudava ali, porque esse ano está bem diferente. Muito frio. Muito frio quanto? Quanto que é o muito frio? A praia está aqui, está chegando até uns 17, dependendo Tá frio da mesmo. cidade, um pouquinho menos. Tá frio mesmo. Para Paraíba tá bem frio. Tá passando frio mesmo. Porque aqui a gente com 17 graus eu ainda tô de camisetinha, tá? Eu ainda tô aqui, eu tô de boa. Mas eu tenho um espírito gaúcho, sabe? Eu não sinto muito frio. E dizem que é um espírito de gordinho também, que gordinho não sente frio, então eu tenho pouco frio, né? E aí agora calor eu sinto brutalmente, então para mim, apesar de ser alérgico também, eu acho que eu prefiro ainda passar um friozinho de vez em quando. A gente aqui, assim, a gente sente muito frio, porque a gente está acostumado, assim, com um clima mais quente, não é? Vocês estão sempre acima dos 30, a maior parte do tempo, né? Pois é. E conta pra gente, Tiana, como é que foi esse processo de diagnóstico? Ele desenvolveu com 3 anos, né? Como eu falei. Ele estava assim... Ele estava fazendo muito xixi, tomando muita água. Eu levei na médica e pedi para ela fazer o exame. Aí ela falou que... Ele perguntou se ele estava fazendo muito xixi. Eu falei que sim. Ela falou que era normal. E mandou eu vir embora e depois procurar o postinho lá do bairro que eu morava. E estava chegando o fim de semana e era feriado. E a situação foi agravando. E no dia que eu levei ele já estava assim, vomitando. E quando eu cheguei lá, a médica que atendeu ele passou o remédio para o vômito
e ele estava um pouco cansado também. Aí mandou ir para a sala de medicação, eu fui. Quando eu cheguei lá, a enfermeira que levantou a camisa dele, aí falou para mim que ele estava desidratado. Aí ela pegou o aparelho, que eu não entendia nada, né? Furou o dedinho dele e viu que deu bastante alterado. Aí ela olhou para outra enfermeira e falou assim: eu acho que o aparelho está quebrado. Aí a outra falou: acho que não. Aí ela foi e furou o dedo dela. Quando ela furou o dedo dela, deu normal. Aí ela olhou para a enfermeira e pediu para chamar a médica imediatamente. Aí a médica veio, repetiu o teste de novo e quando repetiu, a glicemia dele estava em 536. Aí ela já Abençoada ligou para o seja a SAMU. enfermeira, né? Abençoada seja a enfermeira, né? Porque ia passar batido, ia tomar um remédio para enjoo e ia voltar para casa, né? Sim, foi. Aí ela já acionou a SAMU, colocou ele no soro. Aí a SAMU chegou, aí levou a gente lá para a Santa Casa. Isso foi no domingo de manhã. Aí quando chegou lá na Santa Casa, ele passou o dia todo sendo furado, fazendo vários exames e tudo. E quando foi 6 horas da noite, a gente foi transferido para o UCI. E lá a gente ficamos 13, eu fiquei 13 dias com ele internado lá. Aí, assim, a glicemia dele lá foi a toda altura, tanto alto como baixo. E no dia que eu vim em casa, a glicemia dele chegou a 9 dentro do hospital. Uma glicemia hoje abaixo de 10, eu acho que não tem nenhum monitor de glicemia que registra, sabia? Acho que nenhum registra. Antigamente os monitores registravam qualquer valor, depois vieram com a história do low e do high. Porque como fica muito difícil de aferir essa quantidade, então eles preferiram evitar o equívoco e fazer uma cláusula de limite, né? Então para de medir por volta dos 15 e volta e para de medir depois dos 600, né? Daí geralmente dá acima dos 600, 650, o aparelho começa a dar high. E você chegou a ver um 9 de glicemia? Não, nesse dia eu tinha ido em casa, porque quando eu estava lá no hospital com ele, eu passava o dia e a noite. E eu estava muito cansada. Porque, assim, enquanto ele estava no soro, que ele teve cetoacidose, né? Ele ficou quieto. Só que depois, quando ele melhorou um pouquinho, que tiraram ele do soro, ele ficava correndo nos corredores do hospital. Aí eu ficava cansada, tanto tá andando, correndo atrás com ele. Eu não conseguia me alimentar, porque assim, o almoço dele vinha antes do meu. Aí ele comia. Ele sentia uma fome muito grande, ele comia a comida dele todinha. Quando chegava a minha, ele ficava se esperneando, querendo comer, e eu não podia dar a minha comida para ele. E às vezes eu jogava assim no lixo, porque eu não podia comer, junto assim perto dele, que ele ficava agitado. Aí eu esperava que meu esposo ou alguém fosse lá para poder levar alguma coisa. E quando ele estava dormindo, eu tinha que entrar para dentro do banheiro para poder me alimentar, porque perto dele eu não podia. 3 anos, né? Não dava para controlar muito, né? Não dá para explicar demais. E hoje a gente sabe que esse desequilíbrio glicêmico traz essa sensação maluca de fome, né? Por conta do diabetes. Realmente é uma situação ruim. E aí, passou essa fase do diagnóstico, como que foi depois desse processo? Ir para casa, começar as insulinas, como que foi esse processo para você? Foi assim, pânico, né? Porque lá no hospital, a única coisa que eles me ensinaram foi que, assim, de furar o dedo dele e fazer a aplicação da insulina. Era para ele sair de lá do hospital tomando a Levemir, só que quando eu fui pegar lá na farmácia, não tinha Levemir. Então, ele começou na NPH, tomando 8 unidades pela manhã. E aí, NPH irregular, né? Como é padrão no Brasil. Não deram regular, não. Ah, nem deram regular, não passaram nada, só passaram NPH e, tipo, boa, vai para casa. Sim.
E depois, assim, com eu indo para as consultas e conversando com ele, aí depois eu lembro que ele ainda fracionou para tomar de manhã e à noite, e só. E teve uma vez que ele teve uma infecção de garganta, e a glicemia dele chegou a 500, eu tive que ir para o hospital, porque eu não tinha o que fazer. Porque não tinha jeito, você só estava trabalhando com a NPH, não tinha insulina de correção, e o risco de você aumentar essa NPH e ter uma hipoglicemia era muito grande, você tinha mesmo que pedir ajuda profissional, né? Nossa, era uma montanha russa, ele passava muito mal, tinha muita hipo, às vezes na madrugada, de manhã, nossa, era, sabe, tinha assim aquelas hipo, daqui a pouco você pensava que não estava lá em cima, nossa, é muito difícil. Imagino. Eu imagino, não sei exatamente, mas eu realmente imagino por conta de todas as histórias que a gente acompanha, né? De todas essas mamães que sofrem tanto. E aí, e como é que ficou a vida depois desse processo mais dolorido, de eu realmente não saber que horas que entrou a insulina de correção, como que funcionou? Demorou. Aí ele estava tomando só a Levemir, depois eles mudaram da NPH para Levemir, era só ela. E controle que era bom, não tinha, né? Era impossível de ter uma glicemia controlada. Hoje dá para saber, né? Naquela época você não tinha essa ideia ainda, né? Para você, estavam fazendo o que era possível, certo? Era essa a sua ideia. Eu, assim, do jeito que o médico falava, a nutricionista falava, era o que eu fazia. Aí, quando eu cheguei aqui na Paraíba, eu levei ele, e aqui é que foi mudado as insulinas dele, a Novo Rapid. Aí ele começou com a Tresiba aqui, o médico daqui passou a Tresiba e a Novo Rapid para ele. Aí, assim, deu uma melhorada, mas também nunca controlou, porque ele usava só aquelas tabelas. Não tinha contagem, assim, não me falava assim, não falava da contagem, não me indicava assim para nutricionista que soubesse, que tem muitas que não sabe fazer. Eu falo para você porque eu tinha uma consulta marcada e eu fui. Quando eu cheguei lá, a médica que ia atender ele não veio, tinha outra que veio para atender no lugar dela, e ela simplesmente não me atendeu, porque era para ela começar a fazer contagem de carboidrato e ela não sabia. Infelizmente, assim, ó, o número de profissionais endocrinologistas atualizado em DM1 ele é pequeno, mas de nutricionistas é menor ainda. Né? A maioria realmente não sabe contagem de carboidrato ou qualquer esquema nutricional que seja menos doloroso, né, para uma criança DM1. Mas como que foi esse processo? A nutricionista te orientava e qual era essa orientação e como que você fazia? Você explicou que você trabalhava com tabelinha de insulinização, né? Mas e a alimentação? Como que foi a orientação que você recebeu? Assim, eu sempre era muito assim restrição, né? Não podia isso, não podia aquilo, mandava mais assim as coisas diet, light, integrais, né? Aí eu fui arrumei uma nutricionista, aí ela ia começando me ensinar a fazer a contagem de carboidrato. Só que foi poucos dias, ela foi embora. Aí eu fiquei, assim, com muito pouco mesmo, não sabia quase nada. E como é que era a vida do nosso menino nessa época? Como que ele reagia diante disso? E o que passava na sua cabeça de ver a forma como as coisas estavam caminhando? Era assim, muita restrição. Às vezes as pessoas estavam comendo alguma coisa, oferecia, e ele olhava assim e dizia: quero não, eu tenho diabetes. Só que na frente da gente, de todo mundo, ele falava que ele não podia, porque ele tinha diabetes. Só que quando ele não estava assim na frente da gente, aí ele ia comer escondido. Muita alimentação escondida, né? É. A gente já teve esse papo uma vez, Tiana, e você, quer dizer, depois você até contou uma outra coisa, que depois eu quero tentar lembrar o que foi. Você me contou uma arte dele, muito grande, que num café com a Alê você me contou, mas a gente entra nisso Eu depois. sei o que foi.
Depois a gente entra na bagunça. Agora, eu quero realmente que a gente traga à luz o tamanho da angústia que não só a mãe sente, né? Mas que a criança também. Você você trouxe essa história dele começar a comer escondido, o que é uma realidade, muitas vezes, que a mamãe pâncreas nem sabe o que está acontecendo, né? Porque ela acredita que está tudo certo, apesar do mau controle, que ela está fazendo o que ela pode, que a criança está fazendo também o que ela está vendo, mas ela não vê uma parte, né? Sim. Aí, muitas vezes, aí você diz assim, meu Deus, por que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo tudo certo, do jeito que a nutricionista está mandando, do jeito que o médico está falando, mas por que está dando errado? Aí você não sabe, até um dia, quando você descobre que alguma coisa está dando errado, porque ele está comendo escondido. E como? Porque esse meu aqui já me deu muita dor de cabeça com esse negócio de estar comendo escondido. Fome eles não passam, isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Mas você trouxe para nós uma vez um relato que esse daí me arrepiou a alma, né? Que foi a hora que você comentou que foi o dia que você falou não dá mais para ser assim, né? Sim. Conta para gente como é que foi essa situação. Foi assim, uma situação na qual assim, foi muito triste. Tanto eu como o pai de lá, assim, nós choramos assim de tristeza ao ver. Eu tinha uma lixeirazinha perto da pia e eu já tinha dado comida a ele e eu acho que assim pelo descontrole que era, né? Pelo descontrole que era, ele já tinha almoçado, mas eu acho que ele sentiu fome. E como eu não deixava as coisas fáceis, que ele era pequenininho, então ele abriu a lixeirinha perto da pia e estava pegando. Aí passa assim aquele filme na sua cabeça. Você vê assim que antigamente, como eu fui criada aqui, as coisas eram difíceis, você assim muitas vezes não tinha o dinheiro para comprar algumas coisas que você queria. E naquela época, a gente assim tem a condição de comprar as coisas para ele, mas pelo desconhecimento, né, a gente não podia dar a ele. E aí Aí você assim, é pegou uma tristeza, uma dor. flagra, pegando comida no lixo. Sim, é uma dor grande que a gente assim, como mãe, como pai, passa a ver uma situação dessa. Muito difícil. Então, esse relato seu, Tiana, ele mostra o quanto segue-se pelo caminho errado na questão do cuidado com diabetes de uma forma geral. Né? Eu venho batendo muito nessa tecla, né? Que restrição não é o caminho, não controla a glicemia necessariamente. Quando você entra com qualquer tipo de dieta, seja ela com alimentação integral, ou com low carb, cetogênica, ou qualquer uma desse tipo, a gente está privando uma criança de ser criança. E a tendência é que se desenvolva uma relação ruim com a comida e que venham consequências emocionais de curto, médio e longo prazo. Eu não tenho a menor dúvida de que, na grande maioria dos casos, é isso que a gente vai colher no futuro. E você vivenciou uma experiência que eu não tinha visto, né? Eu sabia de criança como escondida, até porque eu também fui uma dessas crianças, né? Eu e todos os meus amigos roubávamos comida, literalmente. Eram planos arquitetados, né, para a gente poder comer, literalmente. Por quê? Porque não existia o entendimento de qual era o modelo certo de controlar a glicemia, e o que se entendia é que a restrição era o caminho. E hoje a gente já sabe que não é assim. Mas o fato é que a grande maioria da população DM1 ainda trabalha assim, com restrição. E isso gera toda essa situação ruim. E eu acho que talvez você seja a primeira que viu. Quantas não devem ter visto? Pois Né? é. Uma situação de E cria de desespero tanta desse. restrição, de tanto você dizer não, não, aí cria uma criança assim revoltada, né? Ver as outras coleguinhas tudo comendo as coisas, indo numa festa, comendo bolo, comendo um negócio, e você, não, meu filho, você não vai comer porque você não pode. Aí a criança ainda fica revoltada, né? A chance é grande, né?
A chance é grande de acontecer. Mas e aí, me conta, agora eu quero que você conte a outra arte que você relatou de um café com a Lê, que esse menino... Os meus pais foram passear lá na minha casa, lá em Angra, e eu tinha feito uma torta de maracujá para o almoço. E eu precisei dar uma saída e deixei ele em casa com a minha mãe. E o meu pai estava na rua. Aí, o que ele fez? A minha mãe foi lá na área de serviço. Aí, enquanto ela entrou para lá, ele fechou a porta da cozinha, deixou a minha mãe trancada na área de serviço e abriu a geladeira e foi comer a torta. E a minha mãe chamava ele e ele não abria. Ele não abria a porta e comendo. Aí foi que meu pai ia chegando, estava vindo da rua, ia chegando, aí escutou a minha mãe chamando, e ele não ia. Aí meu pai chegou e abriu a porta lá da cozinha e ele aproveitou enquanto ela estava trancada lá. Detonou. Ele é muito eu não consigo não rir, porque é muito espontâneo da criança, né? Você imagina. Ele era pequeno ainda, certo? Ele não era grande. Então, ele simplesmente resolveu o problema dele. Eu quero comer, eu vou comer. E trancou a avó do lado de fora, na área de serviço, e foi para cima da geladeira. Detonou o maracujá, torta, bolo de maracujá que você tinha feito. Isso é assim, exatamente, olha que coisa, né? Você traz uma imagem muito triste de uma criança pegando comida no lixo, e uma outra que é muito triste também, mas que ela chega a ser engraçada, que é uma criança resolvendo o negócio do eu não posso, como eu não posso? Tô com fome, eu vou comer. Trancando a avó. Cara, no dia que você me contou, eu desacreditava. Eu falei, mano, esse Vitor Hugo, ele tem as histórias mais incríveis da infância com diabetes. Ainda tem outra. Da pá virada. Então conte. Teve um dia que a gente estava se ajeitando para ir na cachoeira e eu estava arrumando o cabelo da minha sobrinha. E o pessoal estava almoçando lá e ele estava tomando vinho. E ele ficou prestando atenção, todo mundo tomando e não deram a ele. Quando a minha mãe veio tirar os pratos da mesa, que foram arrumar lá, ele estava sozinho lá na sala, ele pegou a garrafa de vinho e foi tomar o vinho embaixo da mesa. Aí a minha mãe levou ele para a cachoeira e eu fui depois. Quando eu cheguei lá na cachoeira, aí a minha mãe falou assim... Aí ele falou, mamãe, eu estou bem não. Aí deu uma desinteria tão grande nele. Aí a minha mãe falou assim, dá uma maçã pro bicho encher os dentes dele que estava saindo. Ele tinha bebido o vinho. Foi. Quantos anos ele tinha nisso? Ele estava com uns 4 anos, por aí. Que bonzinho, ele é muito impossível. Olha que cara de pau. Ele tem uma carinha de bom moço que, ó, não me engana mais, não. Não me engana mais, não. Eu sei que ele tá me ouvindo aí e ele não me engana mais. Ele já está dormindo, porque ele levanta de 5 horas para se arrumar para ir para a escola. Aí dorme cedo. Os meus aqui também já se retiraram. E, Tiana, o que você imaginava do como ia ser o futuro dele diante desse cenário, né? E qual que era o seu medo maior? O meu medo maior era, assim, as complicações, porque eu tentava fazer as coisas do jeito que eles me mandavam e não dava certo nunca. Aí você já vem pensando numa cegueira, você já vem pensando numa amputação, numa paralisação dos rins, tudo vem na sua cabeça. Então, eu não sei se você estava na sexta-feira assistindo a live de uma mãe em Pâncreas com a filha de 17 anos com neuropatia já grave, já, nas 2 pernas e nos 2 braços, com muita dor, né? Você vê que as complicações, elas não demoram se você não sabe o que está fazendo. Elas chegam rápido. Não precisa chegar nos 30 anos de idade para começar a ter as complicações. Às vezes começam bem mais cedo, né? Outro dia eu conheci uma menininha de 9 anos com insuficiência renal já, né? Tinha diabetes há 4 anos só,
e já estava com insuficiência renal. Então, basta alguns anos de mau controle, né? Então, o cuidado quanto antes, melhor, a gente menos risco corre. Porque por mais que você tentasse, você não conseguia de fato controlar e nem o seu filho conseguia de fato ser criança, né? Porque era uma vida de privações. E que horas que você me conheceu dentro desse mundo turbulento de sacanagens alimentares do nosso Vitor Hugo? Eu conheci quando a gente tivemos aqui a chikungunya, que caiu todo mundo, e a glicemia dele estava muito alta, eu sem saber o que fazer, e em pandemia, e sem conseguir marcar o médico para ele. E eu participava daqueles grupos, aqueles famosos grupos da internet, né? E num deles eu perguntando se alguém já tinha passado pela situação dele, como que tinha feito, tal. Aí a Kimi mandou mensagem assim para mim, mandou procurar você. Aí eu mandei mensagem, você me respondeu, e logo depois veio a semana da glicemia controlada, e eu não pensei duas vezes, no dia que falou assim, vai abrir as inscrições, me levantei logo cedo e fiz a minha. Meu telefone pifou, aí eu passei uma semana sem conseguir contato com É você. verdade, eu fiquei te procurando. É verdade, eu fiquei te caçando. Cara, eu não consigo falar com ela. Cara, é verdade, bem lembrado. Foi. Foi bem complicado. Até eu arrumar outro, comprar outro telefone, porque aqui, assim, nas cidades aqui mais próximas, as coisas é bem assim, bem mais caro. Aí eu preferi esperar um pouquinho, mas foi questão de uma semana, aí eu consegui, aí deu certo. E aí, o que você descobriu depois que você veio para cá e se deparou com o método Vida, que é o método que a gente aplica aqui para ajudar vocês a desenvolverem o conhecimento? O que você viu de mudança dentro desse cenário difícil que você vinha atravessando? Eu vi que hoje em dia eu sei o que é viver, que antes eu não sabia, porque assim era muita tristeza, nunca muitas preocupações, e depois que eu entrei, que eu comecei a participar, e com as suas orientações, sempre que tem live, as coisas, estou sempre que eu posso, eu estou ali assistindo, eu não gosto de perder. Então, assim, através dos seus conhecimentos, transformou as nossas vidas, porque hoje em dia não tem mais esse negócio assim, meu filho não vai comer isso porque não pode. Não, hoje em dia a gente sai, a minha maior alegria, assim, quando nós estamos, nossa família junta, que diz assim, vamos fazer um lanche fora, assim, na rua, e todo mundo senta ali, a mesma coisa que a gente come, ele vai comer também, que antigamente era assim, a comida dele era separada da nossa, entendeu? Era tudo separado, a comida dele era toda separada. Hoje não, hoje o que a gente come, ele come também. Se eu levar ele assim na cidade, ele disse, mãe, eu quero tomar um sorvete, ele vai tomar um sorvete normal. Ontem à noite a gente saiu, ele comeu pizza normal, come de tudo. E eu posso dormir de noite, que muitas vezes eu tenho que estar me acordando, me assustando, ele tendo hipo, e hoje não, hoje eu deito, durmo, é só sossego. Muda a vida, né? Nada como o método Sim. certo, muda a vida, né? E acho que esse é eu sempre me incomodo muito com a questão das restrições alimentares de qualquer prisma, mesmo que seja, mesmo que funcione, tá? Vamos dizer que uma criança viva de uma dieta qualquer e que ajuda a manter o controle glicêmico. Aí você vai ter uma outra complicação, né? A complicação não é necessariamente ocular, renal, mas é uma complicação emocional, né? A diabulimia crescendo brutalmente entre as crianças por conta dessa questão de restrição alimentar, outras doenças emocionais, compulsão alimentar, muitos estudos comprovando isso, né? Que esse mundo da restrição ele não traz um futuro, né, feliz, ele traz sempre alguma dor, né, e vai ser ou com as complicações mais tradicionais,
associadas às emocionais ou simplesmente às emocionais. E aí a gente vai encontrar os adolescentes revoltos, a dificuldade de controle na adolescência e na vida adulta. Por quê? Porque viveu uma vida de cerceamento, né, de privação, e que de repente descobre que não precisava ter sido assim. Isso deve trazer uma dor muito grande para eles, né? E, cara, o sorriso do seu menino é a coisa mais linda. Não dá para imaginar esse moleque não tendo a vida que ele tem hoje, certo? Porque se existia o medo das complicações, agora eu vejo na carinha dele só felicidade. Isso é muito gratificante, né? Para mim, que não sou, né, nem o pai nem a mãe, já é, né? Eu fico imaginando para você qual que é essa sensação de literalmente ter salvo a vida do seu filho hoje e o futuro dele, né? O que passa na sua cabeça, o que passa no seu coração nesse sentido? Gratidão a Deus, gratidão a você por ter lhe encontrado, por Deus ter colocado você na nossa vida, porque foi uma mudança muito, muito grande, digamos assim, porque antes a gente era uma vida triste, hoje não, hoje é uma vida de alegrias que a gente tem. Nada como ter uma vida normal, né? Como qualquer outra, né? Igual essa semana, quinta-feira, teve um evento e a gente foi, quando chegou lá, e tinha bolo, salgadinho, aí o pessoal olha assim, o bichinho não pode nem comer, né? Eu falei, pode, e vai comer. Aí ele fica assim comendo, o pessoal fica olhando, aí tem gente assim, mas ele pode comer? Eu digo, pode. Pode. Basta saber o que a gente está fazendo, né? Sim. Basta saber não é todo dia que você vai dar assim, um bolo recheado para ele, não é todo dia que você vai dar o sorvete, não é todo dia que você vai dar um açaí, mas sempre assim, que tiver oportunidade, você pode dar, normal. Exatamente. Como é qualquer criança, né? A gente aqui, ninguém está pregando anarquia alimentar, né, Tiana? A gente só está pregando que criança seja criança, né? Que ela possa comer o bolo do aniversário, né? Que ela possa comer o algodão doce, como é o caso do Evandro, que postou esses dias na nossa comunidade fechada, o filho comendo algodão doce no circo. Então é isso, é a possibilidade de ser uma criança como as outras, e não uma criança doente, que é como a maioria acaba sendo tratada, né? Porque o diabetes, ele é uma disfunção, né? Ele é uma falta de um hormônio, e que a gente tem condição de repor, mas precisa do método certo, né? E foi isso que a gente tentou estruturar aqui e que conseguiu, né? A história da Tiana, da Lúcia, da Luciana, da Iomara e de tantas e tantas outras estão aí para comprovar isso, né? E eu fico muito feliz de poder fazer parte da história de vocês. O ano passado, no Dia das Crianças, a gente foi ao evento lá na igreja e quando chegou lá tinha um algodão doce, ele nunca tinha comido, porque sempre eu falava, não, meu amor, você não pode, meu filho não pode comer. E lá na igreja, ele, mãe, eu quero. Eu falei, tá bom, você vai para a fila, você vai pegar igual as outras crianças. É muito assim gratificante quando você vê assim aquele sorriso, comendo, aquela felicidade, igual todo mundo. É bom demais. Bom demais, eu também acho. Essa é a minha. Eu não tive isso, tá, Tiana? Tá? Tristemente, eu tenho que dizer para você que eu não tive isso, né? Se eu tenho capacidade de ensinar, não é necessariamente porque eu tive essa oportunidade, porque eu não tive. Né? Quando eu era criança, aos 6 anos, quando eu fui diagnosticado, não existia uma vida diferente da proibição. Era só ela que existia. A gente não conhecia tecnicamente tudo que era preciso. A ciência não tinha evoluído tanto. O que me entristece, e é o que eu luto para mudar, é que ainda hoje o atraso do conhecimento, inclusive entre os próprios profissionais da área de saúde que tratam do diabetes, impossibilita que essas crianças tenham a vida que eles merecem e que eles podem. E é o que eu quero mudar, e é o que a gente vem trabalhando para fazer aqui. E eu fico, de fato, muito feliz de fazer parte, não só da sua história, mas a história dessa centena de mamães que já passaram por aqui, né, e que a gente conseguiu ajudar
a transformar a vida não só da criança, né, mas transforma a vida da família toda. É o que você falou, né? Não é só ruim para a criança, mas também é ruim para o pai, para a mãe, de ver esse sofrimento, essa dor, e se sentir de mãos atadas por não conseguir mudar isso. E que precisa, de fato, de ajuda. Não é fácil fazer isso sozinho. E eu espero que a gente consiga alcançar cada vez mais e mais mamães. E para a gente fechar, eu queria só entender que você até falasse o que fez você, de fato, decidir, falar assim, ó, eu vou entrar nesse barco, eu vou conhecer o método que eles entregam e ver, e pagar para ver se isso de fato vai transformar a vida do meu filho. O que fez você tomar essa decisão de estar aqui comigo? Quando eu vi assim o relato de outras mães, né? Igual que nem agora eu estou conversando aqui com você, eu estou falando da minha história, da história do meu filho, né? Que eu estou compartilhando não só com você, mas com muitas pessoas que estão nos assistindo, né? Então, assim, você vê e vê assim aquelas crianças bem. Então, assim, eu queria que o meu filho pudesse também comer as coisas, ser uma criança normal como as outras crianças. Eu queria E poder, agora? assim, dar alegria para ele, e não assim, quando era na restrição, a gente não tinha prazer de sair, comer assim, alguma coisa fora, porque ele não podia, era aquela coisa toda, e agora não, a alegria que a gente tem. São coisas tão pequenas, né, muitas vezes, Sim, e que se tornam tão grandes, né, quando a gente é. perde, né? Para Assim, para as outras pessoas que têm costume, é uma coisa simples, uma coisa boba, mas para a gente, assim, que viveu na restrição esse tempo todo, é uma coisinha simples que para a gente é uma coisa grande, enorme, que é assim, é bom demais. Tiana, muito obrigado por ter estado aqui comigo hoje. Eu quero dizer que, de fato, é uma honra. Talvez você seja a aluna mais assídua desse programa na história. Eu acho que ninguém nunca participou tanto como a Tiana. Tiana não falha. Ela é sempre a primeira ou uma das primeiras em todas as sessões que a gente teve a oportunidade de estar junto, de todas as aulas. A Tiana está sempre na frente, sempre na vanguarda, primeira a participar, primeira a assistir, sempre. E quero dar parabéns e deixar aqui meu beijo, meu abraço para você e para todos aí, para o nosso moleque, que sorriso bonito dele, que ele possa ter uma vida plena e agora sabendo como controlar o diabetes, e que ele vire o dono dessa embarcação dentro em breve, que ele passe, que você passe aí a capitania para que ele consiga viver com um diabetes, sem que o diabetes seja um problema, e sim só mais uma característica, que ele possa, de fato, ter a vida normal que ele merece e que é possível desde que o método certo esteja imprimido dentro do controle glicêmico dele. Eu que agradeço a você e peço a Deus que Deus derrame chuvas de bênção na sua vida, na vida de sua família, e que você possa cada vez mais e mais ajudar muitas mamães e muitos papais, assim como nós, que você nos ajudou muito, que graças a você, nós hoje podemos ter uma vida bem melhor, graças a Deus. Amém. Eu só tenho a agradecer a você, gratidão sempre. E eu a você por ter me permitido a fazer isso por vocês, porque é uma permissão, né? Quando eu venho aqui e falo, olha, eu tenho um método que não existe em nenhum outro lugar, e eu quero que vocês aprendam. Ele não está descrito, ele não existe em nenhum lugar, e agora ele vai ser descrito e vai existir. Né? Por quê? Porque muitas mamães já foram transformadas e muitas mais também serão. E é isso só o que a gente busca aqui. Eu e o time de apoiadores profissionais aqui do programa de mentoria só queremos isso, mudar a história de tantas e tantas crianças e das suas famílias, que acaba se tornando uma história triste, de dor, e que não precisa ser, desde que você saiba o caminho que você está seguindo. Obrigado pelo seu tempo. Pode falar, pode Deixa falar. eu só te falar. E uma coisa assim que me deu mais vontade assim de eu entrar pela confiança, pela sua história,
né, de você ser diabético desde pequeno e sua irmã também. Então, isso aí, assim, me deu muita confiança para me poder dizer assim, eu quero, eu posso e eu vou. Que bom. E aqui a gente tem eu e minha irmã, né? Minha irmã ainda virou endocrinologista e tudo, né? Então, olha a moral, né? Ótimo. Olha a moral. E minha mãe também, né? Minha mãe também desenvolveu diabetes tipo 1 tardio, virou diretora da Sociedade Brasileira de Diabetes, foi presidente da DJ Brasil. Então a gente realmente construiu uma história de conhecimento e de ensinamento, né? E é isso que a gente quer levar para frente mesmo. É transformar a história do diabetes no Brasil através criança por criança, até que cada pai se conscientize de que não adianta ficar lutando, se debatendo sozinho, tentando, porque o diabetes não espera. O diabetes ele não quer nem saber. Se você não consegue cuidar dele, ele consegue cuidar de você perfeitamente, e esse cuidar não é o lado bom, né? Então, é para isso que a gente está aqui, para transformar essa história, para mais histórias felizes como é a do João Vitor, como é a da Tiana, e de tantas outras que já passaram por aqui. Obrigado, obrigado. Um beijo no coração de vocês, viu? Obrigada a você, que Deus abençoe sua família, Dona Graça, você, sua irmã, toda a sua família. Deus Amém. abençoe. Tá bom. Obrigado, viu, Tiana? Fique com Deus. Amém. Com Deus também. Tchau, tchau. Obrigado. Um beijo no coração de todos. Por favor, clica no curtir, tá? Ajuda a gente a ganhar relevância junto às redes sociais. Compartilha nos grupos e para as pessoas que você sabe que precisam do conhecimento para permitir aos seus filhos uma vida melhor, mais leve, sem riscos e sem dores emocionais causadas pelas restrições alimentares. E vamos em frente. Amanhã tem mais. Amanhã a gente tem mais uma super convidada e eu conto com a presença de cada um de vocês. Até amanhã.